Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te rendemos graças nesta hora, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, agradecendo a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez juntos meditarmos sobre a Tua palavra, Senhor. Passa-se céus e terra, mas Tua palavra permanecerá para sempre, porque Tu e a palavra é a mesma coisa. Pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nesta hora venha a cada um de nós e unja os nossos lábios e os nossos ouvidos, para que assim possamos magnificar e glorificar Teu nome, que possamos ouvir Tua palavra, que possamos aprender de Ti nesta hora, e que nada impeça o Espírito Santo de operar em nosso meio, abrindo o nosso entendimento para conhecer as coisas que foram reveladas nesse tempo do fim. Pois bem sabemos que o sétimo anjo tem tocado sua trombeta, e aqueles que foram despertados pelo alarido do Senhor estão procurando marchar no ritmo do Evangelho, estão procurando andar na fila, se aprontando para a mudança de corpo, Pai. Te pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais a compreender estes mistérios verdades, cada um deles que foram revelados quando o mistério de Deus se abriu para a igreja no tempo do fim. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e pedimos que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda continua eficaz, que possa ser por nós nesta noite uma vez mais. Te damos graças e pedimos estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a vocês que estão na reunião hoje, aos irmãos que estão cultuando conosco à distância. Deus abençoe a cada um de vocês. Aos irmãos que estão aguardando a nossa visita, vocês podem sentar, os que estão aqui. Aos irmãos que estão aguardando a nossa visita, continue em oração por isso, para que ao irmos até você, que Deus possa nos ajudar para sermos uma bênção um para o outro, que assim como José do Egito, onde ele colocava seus pés, aquilo era abençoado, tudo era multiplicado, que possamos ser usados por Deus também nesta hora, assim, não é? Bom, eu envio nossa saudação para todos os irmãos que estão em conexão conosco, em lugares distantes, né? E pedimos que vocês continuem orando por nós. Deus tem aberto esta forma de evangelizarmos à distância. E há tempos atrás, há alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos, 2 anos, acredito, passando já por isso, o irmão Davi Andrade nos ajudou para que pudéssemos ter este portal no ar, né, na internet, Doutrina da Mensagem. Recentemente o irmão Gleibson nos ajudou a colocarmos todos os sermões disponíveis para que os irmãos tenham acesso. E veio num tempo apropriado, porque este ano eu não tenho tido tempo para fazer o que eu vinha fazendo antes, na questão de tradução, impressão, gravação de CDs e DVDs, enviando para os irmãos. Tenho trabalhado nos 2 sentidos, né? Tanto no sentido da evangelização, como também no trabalho braçal, e está me fazendo muito bem, graças a Deus. Os cabelos estão ficando brancos, mas não é por causa do trabalho. Hoje eu estive olhando no espelho, meu Deus do céu. Digo, pinto ou não pinto? Estou parecendo um capuchinho, já, viu? Estou ficando pior do que Vicente. Meus irmãos mais velhos que eu não têm cabelo branco. E aquela coisa toda. Pois bem, e o certo é que, já que eu não tenho tido esse tempo de estar enviando para as pessoas pelo correio, como fiz durante muitos anos, e eu espero que agora as pessoas compreendam, eu tenho deixado à disposição para todos baixarem, aqueles que têm acesso à internet, e você que tem acesso, baixe, grave, compartilhe com os demais irmãos. É assim que a coisa vai. Como disse o irmão Dornelli recentemente, tem uma nota que ele enviou para mim, como sendo nós os primeiros aqui a entregar para o povo as questões doutrinárias, né, em relação à doutrina de Cristo. Ele disse, foi o irmão que abriu a porteira e libertou a gente da escravidão na qual estávamos. E ele disse que se sentia muito grato por isso. Eu acredito, eu também me sinto muito grato por Deus ter nos dado esta oportunidade, muitos irmãos também. Contudo, sou
um só, e dependo da compreensão e ajuda de todos que têm vestido esta camisa, vamos dizer assim. Desde os anos 2002, 2003, eu tive acesso a um trabalho missionário de um ministro, creio que de El Salvador, e ele tinha um slogan que eu adotei para mim, aquele slogan, para aqueles que não sabem disso, né? Onde ele diz assim, este não é um trabalho de um só homem, é o esforço de um grupo de crentes que tem se dedicado ao trabalho do Deus Todo-Poderoso e de seus filhos. Não é o trabalho de um homem só. Sempre inclui todos aqueles que se associam, aqueles que admiram, aqueles que oram, aqueles que ajudam de alguma forma. Então vocês são parte disso. Os créditos nunca serão para mim, porque não estamos aqui atrás de algum crédito, ou de alguma fama, ou de alguma coisa. Estamos aqui para ser uma ajuda, e que Deus nos ajude a ser apenas isso, não é? Este, portanto, é o culto de número 18 da nossa série sobre o cumprimento de Deus. Estamos estudando com a igreja o livro de número 3, pregado pelo reverendo Oliveira. Inclusive não imprimi nenhum deles para os irmãos ainda. Eu venho em casa apenas nos dias de culto e já volto outra vez para o trabalho. Então amanhã já estou de volta e assim sucessivamente. Mas estamos estudando isso e tem, além do que nós já temos aprendido durante esse tempo, isso para mim tem facilitado muito o aprendizado sobre os acontecimentos futuros. E depois de estudar esta série, porque eu não estou lendo os livros, não estou lendo sozinho, mas o que eu vou estudar com os irmãos eu não li ainda, né? Eu não li ainda, não estudei ainda. E isso tem facilitado muito o meu aprendizado sobre coisas futuras, e eu acredito que agora será fácil você ler o sermão O Futuro Lá do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Agora ficou mais fácil você ler o sermão Coisas que Hão de Ser, não é? Porque nesta série tem tratado muito sobre estas coisas, sobre o futuro que se descortina para nós nesse tempo presente, uma vez que tempo e eternidade têm se unido outra vez, e desta vez será de forma definitiva, né? O tempo deixará de existir, haverá uma fração do tempo que é o milênio, e isso passará como um lapso de tempo, porque nossos corpos que se tornarão imortais, não é? Já não estarão à mercê do tempo, estarão pulsando a eternidade. Então o tempo será quase como que um entrave, uma parcela, como algo que você diz que isso passe logo, porque eu não quero perder tempo. No entanto, Deus diz, tenha paciência, porque até mesmo o milênio será um período de santificação, não é? Um período de aprendizado, de santificação mais elevada. Por isso Deus nos separa de todos. Sabe, aquilo que é pregado sobre Deus chama o homem para uma total separação da incredulidade. No milênio estaremos separados de todos os outros, tanto é que todos estarão mortos para termos um tempo a sós com Deus aqui. E os outros mortos não ressuscitarão, senão quando terminar os 1000 anos, e assim sucessivamente. Então, no último culto, nós lemos uma parte de Apocalipse. Se você quiser ter sua Bíblia aí no jeito, para juntos lermos alguns versículos, e nós lemos um pouquinho em Apocalipse no capítulo 8 e também no capítulo 10, e é claro, estamos olhando não com aquele intuito de estudar os acontecimentos sobre os selos dentro desta série, mas faz parte olharmos isto e comparar com outras partes das Escrituras. E bem aqui no versículo 5 do capítulo 10, vamos ver, Apocalipse, nós lemos no culto passado uma parte disso, e em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 6, nós vamos encontrar algo muito interessante. Você sabe que o poderoso anjo desceu, e como ele é parecido também, porque ali tem as designações de como é o semblante, os olhos, os pés, não é? Os pés, a voz, e tudo é designado ali. E sabemos hoje quem é este anjo, e clamou com grande voz como um leão.
Em outros estudos bíblicos, nós levamos isto para o livro de Amós, mostrando para vocês que isto é o próprio Deus, é a voz do próprio Deus. E você sabe que isso está aí. E então diz, ele proferiu 7 trovões, quando ele bradou sua voz, e ele disse para selar os trovões. E no versículo 5, diz assim, e o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Eu estava olhando isto na versão da Bíblia hebraica e diz, levantou a sua mão direita ao céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre. E você, para entender isto, muitas pessoas com a compreensão de que Jesus é o próprio Deus, o próprio Pai eterno, eles dizem que ali estava aquele anjo, e eles enrolam tudo, né? Enrolam tudo. Alguns têm o anjo como próprio William Branham, né? E outros têm este anjo como se fosse Jesus no ofício de filho, e por isso ele jura por um maior do que ele, porque ele disse o Pai é maior do que eu, e eles dizem que isso é porque o ofício do Pai para sempre, o ofício do Filho termina, e assim sucessivamente. No entanto, estas pessoas que interpretam desta forma por não entenderem a maior de todas as revelações, que é a revelação sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a deidade suprema de Jesus Cristo, eles nunca conseguem fazer a conexão entre esta escritura e a outra escritura que diz, Deus não tendo por quem jurar, ele não tendo maior do que ele jura por si mesmo. Ele jura por si mesmo. Então, esse é o juramento que Deus faz por si mesmo. Aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Bom, você sabe que quando você, estudando sobre este plano de Deus que será cumprido e está entrando para o seu cumprimento, quando você chega nas partes de Apocalipse, lá no capítulo 21 e 22, tem aquela parte que diz assim, está cumprido. Vocês percebem? E isto é quando fala sobre a cidade santa, sobre no trono alfa e ômega, onde você tem o trono de Deus e do Cordeiro, e você sabe que aquilo está conectado com a mensagem que William Branham pregou sobre perguntas e respostas. Creio que para nós aqui no Brasil é a número 2, é conhecido como Perguntas e Respostas, número 2, onde ele diz que estará o cordeiro, no Monte Sião, e estará o Cordeiro sobre o trono, e acima do Cordeiro estará Deus, seu Pai, na forma da grande luz. Da grande luz. Então ali está o trono, alfa e ômega. E você sabe, em Apocalipse diz, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. Deus tudo em todos. Entra-se em cumprimento todas aquelas profecias, como aquela escritura de Coríntios 15, onde o Filho entrega de volta o reino ao Pai, e assim sucessivamente. Então, não haverá mais demora. Esse juramento Deus faz por si mesmo. Mas você observa aqui, observe você que não diz nada sobre as pessoas, nesse versículo que nós acabamos de ler. Somente menciona a terra. Observe. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. E não cita especificamente pessoas. Você sabe, a terra não pode ter feito nada para isso até que o eleito tenha feito algo para isso, ou por isso. Então, seja qual for o selo ao que está sujeito, então este é o selo que é aberto. E quando ele é aberto, algo acontece com a noiva, porque ela tem que ter algo acontecendo primeiro, que é a ressurreição, em seguida a imortalidade, e então a terra pode começar a voltar a ser o que ela antes. E a terra está gemendo por isso. Então você tem que observar com muito cuidado que em Apocalipse, no capítulo 5 e o versículo 8 a seguir, essa parte da Escritura, a noiva é tratada de forma em particular. E veja,
no que nós lemos, fala mais sobre a terra. O céu, a terra, o mar. Veja. Porém, algo tem que ser feito. A terra não pode ter feito nada para isso até que o eleito tenha feito algo para isso. A noiva tem que entrar primeiro nisto: ressurreição, imortalidade. Então a terra começa a voltar. Vamos ver a parte específica que trata de forma especial a noiva. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, que inclusive nós passamos por isso no outro culto. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui começa, viu? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Jesus, o Cordeiro, não comprou para si mesmo, ele comprou para Deus, de volta para Deus, quer dizer, resgatou de volta. E quando se trata em resgatar, está se referindo a algo que já era dele, ou seja, já era de Deus. Porém, o afastamento de Deus, como diz a Bíblia, todos pecaram e distanciaram, destituídos da glória de Deus, afastados de Deus. Então o Cordeiro comprou de volta, ele foi a compra requerida para que fosse, ele foi o preço do resgate, para que estivéssemos de volta, né, em união com Deus. Então, ele foi morto e com sangue comprou para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então você percebe que não são qualquer classe de pessoas. Se vão reinar sobre a terra, então eles estarão tendo o domínio. Veja, o domínio, uma vez que eles são participantes da herança do Pai, de Deus. E você herda através de Jesus Cristo, o irmão maior. Você não pode herdar direto de Deus, porque Deus não morre, ele é imortal. Então Jesus morreu para isso, para que nós tivéssemos direito. E uma vez que você tem direito, você reina sobre esse direito. Veja, então é um reinado que parte do trono de Deus e do Cordeiro e passa pela noiva, porque todos estarão vibrando na mesma harmonia. Estudamos isto inclusive. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, ele recebeu, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E eu vi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra. Na escritura que nós lemos em Apocalipse 10, versículo 5, fala sobre o céu, a terra e o mar. Mas aqui está falando das criaturas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro. Veja. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoravam ao que vive para todos sempre. Você percebe que não é uma adoração momentânea, porque isto nos leva diretamente para o trono da eternidade, onde tudo será adoração ao Deus Todo-Poderoso, sem nenhum outro pensamento. A vibração que sairá da grande luz estará envolvendo a cada um que faz parte da vida eterna, ou do Deus eterno. Pois bem, então, em Apocalipse 10, versículo 1 ao 6, é agora o tempo da restauração da criação. Para poder chegar a isto que nós lemos, a um momento como este, porque isso que você lê, quando o livro da redenção é tomado e tudo mais, você tem um vislumbre do que é toda a criação de Deus restaurada, rendendo para todos sempre e sempre para toda a eternidade honra e louvor a Deus e ao Cordeiro. Mas aqui em Apocalipse 10,
está tratando do tempo da restauração desta criação. Pois os filhos de Deus já apareceram para serem manifestados e adotados. São inclusive despertados pelo alarido e entram em fila, na marcha, como nós aprendemos o que é o alarido. É como o timoneiro, aquele que fica no navio, no antigo barco, tocando, não é, o tambor, vamos dizer assim, para dar o ritmo dos remadores, para que a coisa chegue ao destino. Veja, não haveria esse destino se todos os filhos de Deus, as sementes de Deus, os atributos de Deus, não estivessem em linha, porque eles foram predestinados, foram elegidos antes da fundação do mundo e predestinados para estar lá neste tempo do grande cumprimento. Então é claro que Deus tem suas leis, né? E uma dessas leis é que estes filhos andem na mesma marcha, na mesma vibração, na mesma harmonia, exalando, vamos dizer assim, o mesmo perfume, que é o bom cheiro de Cristo, como nós falamos. Então, esses filhos de Deus aparecem para serem manifestados ou adotados. E a natureza já não pode mais sofrer depois disso. Enquanto isso, ela está sofrendo, está gemendo, mas o processo de restauração é para levar a isto, a cessar o sofrimento. Então, em Apocalipse 10:7, como nós conhecemos tanto isto, diz: mas nos dias da voz do sétimo mensageiro, ou do sétimo anjo, quando ele começar a soar, ou tocar sua trombeta, o mistério de Deus deve estar terminado, como Deus declarou a boa notícia do Evangelho pelos seus servos, os profetas, de acordo com os seus servos, os profetas. Assim, meus irmãos, no versículo 7, nós descobrimos que como Deus desceu para lidar com a criação, Ele também lida com a noiva pelos evangelhos, através de um profeta. Da mesma forma que Deus entrou em cena para resgatar a criação, para trazê-la de volta, Ele faz a mesma coisa para resgatar a noiva. Agora eu quero que isto penetre bem na sua mente, bem na sua memória, bem na sua alma. Veja, nós dizemos: oh, não é maravilhoso? Se é desta forma, nós somos o top da criação de Deus. Falamos isso no culto passado. Somos a mais alta forma de vida, porque somente o homem foi feito, né, o ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. Aí você diz: isso é muito maravilhoso, somos o top da criação, aleluia. Olhe para nós, olhe como somos, olhe só para isto. Claro, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e eu destruirei os que destroem a terra. É claro, a criação é muito valiosa para Deus. Se a criação é muito valiosa para Deus, a ponto dele dizer: eu destruirei os que procuram destruir a terra, imagine aqueles que foram feitos de acordo ou segundo a imagem e semelhança de Deus. Que cuidado Deus não tem com estes? Então, se por Moisés ele criou, ou é mostrado a criação, e se através de William Branham ele criou, ou foi mostrado para nós como o poder da palavra falada trouxe à cena aquilo que não existia, há algo sobre isto que é significativamente incrível, porque ambos acontecem sob um êxodo. Tanto Moisés trazendo coisas à cena, como você vê as pragas e tudo mais, apenas falando a palavra e aquilo vindo à existência, como também agora no tempo de William Branham, ele falando e as coisas vindo à existência. Você tem muitos exemplos sobre isso. Ambas essas coisas aconteceram em um êxodo. Então isso não é de forma aleatória. Não, senhores. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Por que Deus criou? Por que Deus trouxe algo à existência através destes homens? Por que Deus criaria novas entranhas em um peixinho? As tripas e tudo mais, e os sistemas respiratórios e todas as coisas. Por que Deus traria um peixinho de volta à vida? Por que Deus criaria globos oculares
em um ser humano que nasceu sem seus globos oculares. Não nasceu cego, nasceu sem os globos oculares. Veja, por que Deus criaria esquilo? Por que Deus criaria moscas, ou sapos, ou gafanhotos, ou seja o que for? Por que Deus faria isto? Ele está deixando você saber que aqui haverá uma criação renovada. O Deus que disse, haja luz. O Deus que disse, haja animais no campo, que povoem os céus voando, que povoem as águas. O mesmo Deus é altamente capaz e está disposto a renovar esta criação. Tanto nós também nos tornamos uma nova criatura, como diz Paulo. Nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Você torna-se uma pessoa que você não era antes. Veja, Deus está disposto. Ele está nos deixando saber que aqui haverá uma criação renovada. Renovará tudo. Inclusive, eis que faço nova todas as coisas. É assim que está nas Escrituras. Pedro mostra isso, como os elementos em brasa se desfarão, como tudo foi descortinado para Pedro, esses acontecimentos futuros, porque o cumprimento de Deus está entrando em ação. Agora, basta você dizer, eu não me importo se o William Branham comeu aqueles esquilos, o que aconteceu, ele atirou, e sangrou, ele levou para casa, ele tratou aqueles esquilos, o que ele pensou? Levou para casa de algum irmão? O que pensaram enquanto comiam aqueles esquilos? Ele não existia. Esses esquilos não foi gerado aí no ventre de um esquilinha. Não, do nada, de onde não existia, foi criado pelo poder da palavra falada. Você vai se preocupar se o William Branham comeu aqueles esquilos? Eu não me importo por 15 segundos o que aconteceu com isto. Não, nem você deve se importar o que aconteceu no tempo de Moisés, com aqueles acontecimentos, com água que saiu da rocha, com isto, com aquilo. Basta você saber o que Deus quer te mostrar com isto. As pessoas ficam presas ao acontecimento e não procuram entender a lição, vamos dizer assim, de moral que está por trás da parábola, que está por trás do exemplo, que está por trás daquilo que está passando diante dos olhos. Isso está apenas deixando você saber e mostrando a você, em um tipo e uma figura, irmão e irmã, o que Deus irá fazer com esta criação, o que Deus irá fazer com este universo. E é muito surpreendente saber que a criação, em Apocalipse 10, precede o que nós pensamos sobre o que o Evangelho é para mim e para você. E vamos ser honestos, o Evangelho é para a criação lá fora também. Podemos provar isto porque as árvores e os campos batem palmas, como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 12. E se você ter paciência, se você quiser estudar, você verá isso também nos Salmos. A mesma coisa. Você verá que a criação, aos olhos do grande Deus, é uma coisa sensacional e maravilhosa. Ele apenas não criou tudo isto para deixar isto se deteriorar ou se desintegrar, ou bagunçarmos como bem queremos. Não, Senhor. Por isso ele disse, eu destruirei aos que destroem a terra. Por isso ele disse, aqueles que têm que acabar com a sua vida, né? Ou aquele que destruir sua vida, não ter cuidado com a sua vida, não cuidar do seu corpo, não cuidar com a vida que eu dei, ele disse, eu exterminarei. Veja, porque é algo que você não pode fazer, é algo que você não pode criar, é algo que não depende do homem, é algo que veio pelo poder criativo de um Deus soberano e infinito. Então deveríamos ficar abismados com tudo que faz parte da criação de Deus. Sim. O meu irmão, o Jota, ele sempre falava, quando cantava uns versos, dizendo que o homem faz uma cadeira, o homem faz uma casa,
o homem faz uma porta, o homem faz uma mesa, mas não faz uma laranja, que é obra da natureza. Veja. E quando se trata da obra da natureza, você tem que remontar isso, você tem que voltar lá atrás e pensar quando Deus criou cada planta, cada semente, disse: produza cada uma segundo a sua espécie. E está se reproduzindo até hoje. Está se reproduzindo até hoje. Então vejamos estas coisas. O que eu digo quando os dois, quando você, juntamente com todos aqueles que creem na palavra de Deus, quando você está em conexão com Deus e você pode ver todo este grande plano, você vai entender que não é aquilo que você imaginou, não é aquilo que te ensinaram. Você vai perceber que a revelação dos mistérios está além daquilo que tentaram interpretar ou imaginar durante estes anos que têm passado. Deixe-me ler aqui algo do irmão Liveio para vocês. Vemos em ambos os lugares, vemos a noiva e vemos a criação. E tem que ser assim. Ou Deus ultrapassaria e os profetas ultrapassariam. Isto tem que vir juntos, a noiva e a criação. Você não pode separá-los. Por quê? Deus não vai restaurar esta terra sem restaurar o homem. E Deus não vai restaurar o homem sem restaurar a terra. Como disse o irmão Brana categoricamente e de forma tão bela, antes que houvesse um peixe com uma barbatana para nadar, tinha que haver água onde ela usar a sua barbatana para nadar, não é? Mas você irá notar que quando Deus fez a terra, e a parte maravilhosa disso é que foi feita para o homem, a terra foi feita para o homem, ele não fez o jardim do Éden na época. Você já pensou sobre isto? Ele não fez o jardim do Éden na época. Ele esperou até que o homem fosse feito, e em seguida ele colocou o homem nele, no Éden. E é o mesmo com a Nova Jerusalém. Veja, criou os céus, tudo, preparou, tudo. O céu é o meu trono, quer dizer, meu lugar de habitação. Mas onde estava a Nova Jerusalém? Só depois disso é que diz: eu vou vos preparar lugar. Eu vou construir esta cidade. Para quem ele disse isso? Você encontra isso no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento você encontra Abraão procurando já esta cidade. Ele sabia que uma cidade seria edificada e o próprio artífice construtor era Deus mesmo. Era Deus mesmo. Veja, isso foi depois, assim como o Éden foi depois da terra. Um lugar preparado para alguém especial. A mesma coisa é a Nova Jerusalém. Veja, você tem que entender o quadro, os tipos. A terra vai estar toda pronta, toda linda, toda restaurada, toda bonita, sem nenhuma dor, sem preocupação, como temos falado nesta série, sem morte, sem perseguição, sem intriga, sem fofoca, sem pecado, sem germe, sem doença, sem velhice, sem cansaço, sem trânsito, que estresse hoje em dia no trânsito. Bom, sem nada disso. E depois? Estaremos à espera. Sim, depois disso estaremos à espera, esperando algo. Veja, e a Nova Jerusalém então desce do céu até o topo do Monte Sião. Que bonito! E foi mostrado para João numa visão. E se eu vi a santa cidade, ataviada, bonita, linda, maravilhosa, preparada para nós. Vê? Ele nunca falha em seus procedimentos. Deus nunca falha. São tipos perfeitos. Deus não falha em seus procedimentos. Deus não falha em seus processos. Como disse o profeta, se Deus tomou uma decisão, aquela é a melhor que há. E ele não fica tomando uma decisão atrás da outra, tentando melhorar seu plano. Este plano, a decisão que ele tomou foi antes da fundação do mundo. Durante as dispensações, apenas ele vai nos contando aos poucos, porque não suportaríamos saber de tudo. Esta é a verdade. Então você pode estudar a Bíblia de 1 milhão de maneiras diferentes, irmão e irmã.
Isso virá a ser a mesma coisa a cada momento. Você pode ir para cada parte da Escritura, você pode ir para cada versículo da Escritura, para cada promessa que se cumpriu, que está se cumprindo, que vai se cumprir, e você vê que o procedimento de Deus é o mesmo. Então é claro que o homem jamais poderia fazer isto. Não, este é um livro escrito pelo próprio Deus. Então só Ele pode nos dar o entendimento deste livro. Agora, tudo isto começa em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 21. E sempre estamos levando as pessoas lá. Sempre estamos levando as pessoas a conhecer isto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem veio também a vida, certamente. Também veio a ressurreição. Agora você tem aí o que Deus fez. O que Deus fez? Ele fez o homem, soprou nele a vida. Na Escritura diz o fôlego de vida. E só ali diz o homem passou a ser uma alma vivente. Veja, na verdade, em uma mensagem o profeta mostra isso como Deus dando de seu espírito para o homem, e assim sucessivamente. Deus fez o homem e tal, soprou nele a vida. E agora, Deus, toma esta vida que Ele pôs no homem e Deus glorifica esta vida através de Jesus Cristo. Agora, Ele a traz de volta. Tira toda a sujeira. Limpa tudo. Você sabia que Deus usa a mesma terra e a glorifica para mim e para você? Não será outra terra. Ele renova esta terra. Assim como quando você se torna uma nova criatura em Cristo, você é a mesma pessoa de uma certa forma, do mesmo jeito, a nova terra será esta mesma terra restaurada. As pessoas estão preocupadas com meteoritos, com pedaços de cometas ou de planetas, ou seja o que for, que está vindo em direção à Terra, e muitos dizem que pode ser a qualquer momento, que ela vai explodir, aquela coisa toda, e tem estudos e tudo de como enviar bomba para destruir isto antes de alcançar a Terra, e assim sucessivamente. Você não deve se preocupar com isso. Você é levado a bilhões de anos no futuro, a Terra estará lá. Você estará lá, a Terra estará lá. Nada disso atingirá a Terra para destruí-la. Pode acontecer uma coisa ou outra, um evento ou outro, um acontecimento ou outro, algum pedaço disso, daquilo, de algum viajante espacial, e como chamam, né? Pedaços de cometas, ou seja o que for que aconteça aí no espaço, pode algum deles cair na Terra, abalar para lá e para cá. E isto é como quando é enviado para você algum problema, alguma dificuldade para abalar as tuas estruturas, para beliscar a tua consciência, para que você saiba que as coisas não é como você quer que seja. Veja, do mesmo jeito é com a Terra, mas ela estará lá no futuro. Ela não será destruída. Deus prometeu restaurá-la, renová-la e dizer, está aqui bonitinho para você, como eu lhe dei antes no início. Amém. Como foi no início. E assim sucessivamente. Então você percebe, esse Deus, Ele vai usar a mesma terra, vai glorificar esta terra para mim e para você. Então, quando você fala sobre Deus cuidando deste plano, e William Branham, de uma forma muito bonita, ele falou sobre a economia de Deus. Somos parte da economia de Deus, não é assim? Não importa se você é um centavo, se você é $1, ou seja o que for. Ele disse, o que importa é que você esteja na grande economia de Deus. Então, esse Deus que cuida de suas economias, né, que cuida daquilo que é seu, Ele é conservacionista, Ele conserva as coisas. Sim, não é porque aquilo está um pouquinho feio e tal, então vou desfazer disso, vou acabar com isso e vou fazer outra coisa nova. Deus não trabalha assim. Senão Ele teria destruído Eva e dado outra Eva para Adão.
Até teria feito Adão esquecer e nunca existisse na mente de Adão que aconteceu uma Eva que caiu. Não, mas Deus não fez assim. Deus não fará isso com a terra, destruí-la e fará uma terra que nunca existiu. Não, senhores, Ele é conservacionista. E Deus também é um economista. Nada se perde. Diz, nem um fio da vossa cabeça, nem um fio de cabelo vai se perder. Nada, nada, nada. Tanto é, o William Branham explica isto, que antes ele tirou de você, e o William Branham explica de uma forma tão simples, é como se Deus tirasse de você uma foto, guardasse em seus arquivos e disse, esse é Vicente, esse é Rubens. Então ele é desta forma. Não importa se com o tempo, enquanto ele estiver na terra, ele se desgaste, cai os dentes, cai o cabelo, cai as unhas, apodreça, não importa, ele vai voltar a ser este aqui. Os elementos dos quais ele é feito será purificado, renovado, revestido de imortalidade. Não criarei outra Marlene, não criarei outra Maria, não criarei outro Rosendo, será ele mesmo. O mudarei, farei dele uma nova pessoa, mas ele será conservado. E quando se trata da salvação, está lá escrito, não sei se é no livro na carta de Pedro, que somos conservados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue nos conserva limpo, nos conserva pronto para seguir adiante. Então imagine como Deus cuida das coisas. Aí nós gastamos tudo. Ficou velho, joga para lá. E não, aqui não tem mais jeito. Não, se for para costurar aqui eu não quero. E já não dá. E aquela coisa, já compra um novo. E estamos sempre desperdiçando. Vê? E está aí tanto lixo que poderiam ser reaproveitados. Sim, tanta coisa que poderia ser renovado, ser reaproveitado, mas eles preferem trabalhar para gerar isto e aquilo. Não dá para falar sobre isso, porque para começar eu não sou economista, vamos dizer assim, não entendo de economia. O dinheiro que entra por um bolso parece sair pelo outro, ou está furado, né? Mas veja, eles ganhariam mais se muitos materiais que são jogados fora passassem por uma reciclagem. Aqui no Brasil, eles reciclam uma pequena quantidade muito irrisória, que se você fosse entrar em contabilidade, fazer um gráfico, você ia ver se isto produz, se isso dá lucro, se isto é bom, se isto não acaba com vamos dizer assim, com os meios naturais, porque eles não trabalham mais nisso, porque os governos não fazem mais isso. Eu estava esses dias olhando o incêndio na vinda do trabalho, e um depósito lá se incendiou e aquela coisa toda, e das 6 da noite que começou o incêndio até as 9, era que o incêndio estava maior ainda, e carro de bombeiro para lá e para cá, com aquelas mangueiras espirrando água, e eu me pergunto se é assim, porque o corpo de bombeiro não está mais preparado para isso. Se os homens que usam as mangueiras de água não conseguem avançar no fogo, porque eles também estão, vamos dizer assim, se autoconservando, não é? Por que não vem do alto aí com um helicóptero, com uma forma mais bombástica para jogar água de cima e já acabar com o foco do incêndio? Por que será? É como se eles quisessem apenas fazer fita e dar jornal e dar noticiário e todas estas coisas. Se eles realmente quisessem fazer, eles fariam. Mas não é conveniente fazer tudo o que se deve fazer, tudo que é propício. Não, vamos fazendo um pouquinho, vamos empurrando com a barriga para render mais, para gerar isso e aquilo, e assim sucessivamente. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu fico muito empolgado e vocês já sabem, né? Eu fico bravo e aquela coisa toda. Mas Deus é economista. Jesus, quando ele cumpre parte do plano de Deus, na plenitude dos tempos, quando ele cumpre o seu papel, não é? No plano salvífico, no plano da redenção, ele apresenta para Deus, ele faz um relatório. Ele faz um relatório para seu Pai e diz: aqueles que tu me deste estão todos bem, todos conservados, guardados pela palavra. Veja, nenhum deles se perdeu. Daqueles que vieram, que aderiram, somente o filho da perdição seguiu o seu próprio caminho. Veja que relatório. Mas todos os outros estão bem, todos estão em paz. E disse: ninguém tira da minha mão, ninguém tira da mão do Pai. Estamos dentro do mesmo plano, estamos trabalhando na mesma obra. Sei quem eles são. E assim sucessivamente. Então você percebe, Deus é um grande economista. Sim, esse Deus bilionário, que não há palavras para expressar isso, trilhão de vezes bilionário,
No entanto, ele não perde nem mesmo o fio da cabeça, não é? De nossas cabeças, nem um fio de cabelo de nossas cabeças. Ele não perde. Não, senhores. Jesus, quando ele esteve na terra, ele começou a partir um pão, não foi? Estava ali 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças, de acordo com a contagem bíblica, e tal, a estimativa que fizeram na época, e ele começou a partir um pão. Não foi um monte de pães que ele partiu. 5 pães e 2 peixes, não é assim? Tem pessoas que mudam a ordem dos fatores, né? 5 peixes e 2 pães, mas não importa, se fosse só um pão e só um peixe, tinha feito a mesma coisa, não é? Então, ele começou a partir um monte de pães e peixes e disse: não deixe que nenhum pedaço se perca. 5 pães e 2 peixes. Ele deu graças, e ele partia um pão, e tinha mais outro para ele partir, tinha mais outro para ele partir, tinha mais outro para ele partir, mais outro, e diz: começa a distribuir. E os discípulos fizeram o trabalho de mordomo, de servente mesmo. Se tivesse bandeja, teria colocado na bandeja, mas eles foram distribuindo, era de mão em mão, por ali afora, e foram passando, vá até o fim da fila, distribuiu para todos. Depois que todos comeram, era pão para todo lado. Você imagina o pessoal sentado por cima das pedras, naquelas montanhas e tudo mais, e com a roupa com pão ali, né, e tal, sobrando, olha a sobra. O que é que foi dito? O que é que Jesus disse depois daquilo? Não deixe que nenhum pedaço se perca, pegue-os tudo de volta. O que é isto? O grande conservacionista, o grande Deus economista. A alimentação, principalmente, não deveria entrar em desperdício. Faça o tanto que você sabe que vai dar. Não faça panelaço de arroz. Não é possível que depois de tantos anos na cozinha, você não saiba o tanto que é para a sua família. Você não saiba ainda o tanto que é para alimentar tantas pessoas. Deveria saber quanto de arroz deveria. Mas faz hoje. Aí, não, amanhã aquele ali já não quero. Aí joga aquilo fora. Aí faz outro. E assim, depois fica reclamando. Depois fica com vida miserável, reclamando disso e daquilo, e não vê quando aquilo começa a faltar em outra área, em outra parte de sua vida. E isso significa que aquilo que Deus deu, permitiu que entrasse em seu lar, não conservou, não cuidou daquilo. Estraga de qualquer forma. Será que as pessoas não sabem o tanto do pó do café que deve ser usado? Só Damares, que até hoje não conseguiu acertar. Se ela, há tantos anos atrás, começou a fazer com aquele total de água, ele se mudar, perde, não sabe mais. O que é isso? Você pode muito bem saber o que é que dá para uma garrafa, para meia garrafa, e por que desperdiçar? Por que tanto desperdício? Por que jogar tanta comida fora? Você sabe então como estão naqueles pãezinhos? Só porque é barato, você tem dinheiro, você chega com aquele monte de pão. E sabe que você mesmo não come aquilo. Os que estão ali não comem aquilo, depois joga tudo fora. Gente, isso pode fazer falta em algum dia. Pode fazer falta em alguma outra área e você não sabe porque não acontece aquilo, porque Deus não abençoou naquilo, porque eu não avanço naquilo. É porque aquilo que Deus tem te dado, você não tem cuidado. Você não tem procurado cuidar daquilo, com responsabilidade. Está aí o exemplo de Jesus. Se ele alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, veja, ele sabia de onde aquilo veio. Aquilo não saiu do nada. Quando não existia nada, só o grande vazio, Deus começou a criar as coisas. Haja luz, haja isto, haja aquilo. Aquilo custou algo a Deus. Tanto é que ele descansou de suas obras no 7º dia. Quando Jesus realizava o milagre, quando saía virtude dele, ele ficava cansado. Ele sabia o que custou aqueles pães e peixes se alimentar aquelas pessoas. Ele sabia o que aquilo era. E quando você traz isso para o seu lado pessoal, então você tem que saber que aquilo é o seu suor, aquilo é do seu trabalho, e essas coisas deveriam ser tratadas como algo sagrado. Como algo sagrado. Tanto é que eu parti o pão, o alimentar, se está em torno da mesa,
e é algo do qual você vai tirar a sua nutrição, deve ser algo que você deve agradecer a Deus sempre. Porque é dali que você tira suas proteínas, vitaminas, sais minerais e tudo para você continuar vivendo. Então você não pode apenas jogar fora porque é resto. Então faça de uma forma que não tenha resto. Só porque a comida está ali é serviço. Serviço que você pode se servir à vontade. Aí você sabe que não pode comer tudo aquilo, tem um olho desse tamanho, maior do que a barriga. E enche o pratão e mexe para lá e para cá e deixa para lá. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Um cristão não deve agir desta forma se ele conhece o plano de Deus, se ele conhece as Escrituras. Pois bem, já para concluirmos aqui. Então Jesus fez isto. Deus não irá perder este universo, porque Ele conserva as coisas. Irmão e irmã, não deixe ninguém lhe dizer que alguma coisa irá desaparecer ou se perder. Ou o papel queimou, a árvore apodreceu, tudo volta à sua fonte de origem. Deus sabe como usar estas coisas. Deus sabe como usar estas coisas. Ele sabe para onde isso deve ir. Nada irá se perder. Não deixe ninguém dizer que a terra vai ser destruída. Não deixe botar na sua cabeça que a bomba atômica vai destruir a terra. Não, Senhor. A terra vai estar lá no futuro. Tem que ter aqui uma terra renovada e restaurada para acolher a nossa cidade. A nova Jerusalém que desce de Deus e do Cordeiro para nós. Vamos ficar de pé? Deus abençoe a cada um de vocês. E se Deus nos permitir, continuaremos no próximo culto com a ajuda de Deus. Irmão Vicente, ore e assim estaremos concluídos. Deus os guarde e vos encha com a sua misericórdia. Amém? Amém. Diz que foi feita uma pesquisa que o lixo mais rico do mundo é o lixo do Brasil. O povo tão pobre. Tem de tudo. Mas graças a Deus. Vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos. Pai bendito, Criador dos céus e da terra. Como nós acabamos de ouvir, ó Pai. Como o Senhor é zeloso pelas coisas do Senhor. Nos ajuda a compreender cada dia mais o que somos e o que o Senhor tem nos dado gratuitamente, pelo seu amor para conosco. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, Pai, é crer em tua palavra. Amém. Conhecer o momento ao qual o Senhor está agindo, trabalhando, manifestando diante de teus filhos, dando eles a conhecer quem o Senhor é. Muito obrigado por isto, ó Pai, pelo Senhor ter nos conduzido até aqui, para ouvir esses minutos de palavras de conforto, de ânimo, e que assim possamos chegar nos nossos lares abençoados, guardado por Ti nas nossas viagens. Ó Pai, nós pedimos a Tua bênção em favor dos irmãos que estão no trabalho, eles ficam ali no trabalho durante a semana. O pastor tem vindo nos dias de culto, na correria dele, que o Senhor os ajude. Ó Deus, que o Senhor traz a recompensa sobre isto. Isso é prol da noiva do Senhor. Nos ajude a compreender cada passo que nós damos nesta terra. Saber que há um Deus infinito, há um Criador acima de tudo isso. Ó Pai, que está nos conduzindo a um parto verdejante, que é a Tua palavra falada, desses últimos dias que vivemos, ou esses últimos minutos. E assim abençoa os nossos irmãos que têm acompanhado conosco. Aqueles que não têm condição de acompanhar, que não têm um aparelho, ó Deus, que o Senhor possa o ajudar. Nós colocamos todo o Teu corpo diante de Ti nesta hora, Pai, ao qual o Senhor comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue de Deus mesmo, que foi a nossa compra. Te agradecemos por isso. No nome de Jesus Cristo, Te damos graça. Abençoa esse ministério e ajuda esses homens que por sua vez pregam a Tua palavra, Pai, velando pelo Teu corpo, que é a igreja. No nome de Jesus Cristo te pedimos, para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Está terminado até domingo. Se Deus quiser, abençoa um ao outro. Graças a Deus.
ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor, no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Quem tem o amor, sabe o caminho. A verdade encontrou e a certeza tem da vida. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vai